do livro Alimentação e Evolução Espiritual, do nosso irmão Edson Ramos de Siqueira. Vamos agora, nesta hora, terminar o capítulo 8, Pensamentos de grandes mestres e de personalidades mundialmente conhecidas a respeito dos animais. Portanto, vamos finalizar neste momento o capítulo 8. Estivemos ao longo de algumas semanas a tomar consciência de que muitos irmãos nossos, antes de nós, refletiram sobre a questão quer da alimentação, daquela que mais nos convém, daquela que é mais saudável para nós, quer da situação dos nossos irmãos animais. Então, para finalizar este capítulo, frases tocantes de alguns outros pensadores famosos a respeito dos animais não humanos. O progresso espiritual da humanidade depende do aumento gradativo do número de pessoas que sigam uma dieta vegetariana. A ingestão de carne afasta as pessoas do interesse pela vida espiritual. Quem diz esta frase é Rudolf Steiner, pai da antroposofia. É alguém que, no início do século XX, deu origem a este método de conhecimento do ser humano e do universo. O escritor, poeta e político francês Alphonse de Lamartine, nascido em 1790 e desencarnado em 1869, tornou-se famoso por uma série de obras literárias, duas das quais, Primeiras Meditações Poéticas, publicada em 1820, e Novas Meditações Poéticas, em 1823, notabilizaram-se pela influência que exerceram não apenas no romantismo francês, mas em todo o mundo. Pela educação empreendida por sua mãe, Lamartine sempre foi vegetariano. Em um de seus livros, Confidências, ele escreveu: "Minha mãe estava convencida, assim como sempre foi a minha convicção, de que matar os animais para nos sustentarmos com sua carne e o seu sangue é uma das mais deploráveis e das mais vergonhosas enfermidades da condição humana, que é uma dessas maldições lançadas sobre o homem pelo endurecimento da sua própria perversidade." Em outra declaração, o poeta francês asseverou: "A alimentação vegetariana não afetou a saúde nem diminuiu minha velocidade de crescimento. É esta dieta que eu talvez deva agradecer pela pureza de caráter, pela extraordinária sensibilidade dos sentimentos e elevada suavidade do humor e do temperamento que preservei ao longo do tempo." Aqui já ouvimos muitas comparações entre, de facto, o estado do nosso espírito, do nosso corpo, que o estado do nosso espírito se reflete no nosso corpo e vice-versa, e a alimentação. E ele aqui, no século XVIII e XIX, a dar-nos este exemplo. Também de sua autoria, o pensamento. Entre a brutalidade com o animal e a crueldade para com o homem, só há uma diferença: a vítima. E nós, entendendo que a origem de todo o mal, de facto, está da atitude do coração, e ela é a mesma dirigida para o homem ou para o animal. O animal é como você, um coração que sente. O animal sabe, como você, a alegria e a dor. O animal é como você e suas aspirações. O animal tem, como você, o direito à vida. Quem afirma isto é Peter Rosiger. Peter Rosiger, 1843-1918, foi um poeta austríaco. Uma outra frase de profundo significado
desse escritor. A sabedoria nasce menos da inteligência e mais do coração. De facto, com o nosso intelecto, sem amor, sem bondade, não nascerá sabedoria, apenas conhecimento. O homem não sabe mais que os outros animais, sabe menos. Eles sabem o que precisam saber, nós não. Esta é uma profunda, uma clara frase do nosso poeta Fernando Pessoa. O homem não sabe mais que os outros animais, sabe menos. Eles sabem o que precisam saber, nós não. Nós compreendemos, nós ainda não. Um dia todos iremos, com certeza, saber tudo o que precisamos saber. Fernando Pessoa, que nasceu em 1888 e desencarnou em 1935, poeta e escritor português, tido como um dos ícones da literatura mundial. Mais um pensamento dele. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Lembrando-nos que nós somos animais de hábitos e até aqui, pelo sofrimento que esses hábitos nos vêm trazendo, são hábitos perniciosos. Então, compreendendo isso, nós precisamos de mudar para crescer. Enquanto houver matadouros, haverá campos de batalha. E quem diz isto é Leon Tolstói, nascido em 1828, desencarnado em 1910. Nascido na Rússia, é considerado um dos grandes escritores da história deste planeta. Vegetariano, ficou conhecidíssimo por ter-se tornado pacifista, que pregava vida simples e em contacto direto com a natureza. Suas ideias, porém, contrariavam a Igreja e os governantes. O pensador e poeta português Jaime de Magalhães Lima, nascido em 1859, desencarnado em 1936, também defensor do vegetarianismo, conheceu pessoalmente Tolstói e se correspondia com ele, tendo escrito: Leon Tolstói foi um adepto e um apóstolo do vegetarianismo, e não é pouco nem insignificante que um tal espírito e tão sublimado coração perfilhasse e praticasse essa doutrina, que a inércia moral e o poder do vício desprezam ou escarnecem na cegueira própria da sua particular estreiteza. No fundo, chamando a atenção para o nosso atraso espiritual, para o nosso atraso civilizacional. Alguns pensamentos de Tolstói. A alegria de fazer um bem é a única felicidade verdadeira. Não alcançaremos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência. E esta frase tão profunda, lembrando-nos Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tolstói dizendo-nos de outra forma: não é possível ser bom pela metade. Não há grandeza quando não há simplicidade. Compreender tudo é tudo perdoar. Alice Walker. Os animais existem por suas próprias razões. Eles não foram feitos para humanos, assim como negros não foram feitos para brancos ou mulheres para homens. Ela nasceu nos Estados Unidos em 1944. Escritora, ficou famosa por sua obra A Cor Púrpura, transformada em filme por Steven Spielberg. Luta pelos direitos dos negros e das mulheres. Então, de facto, nós percebemos que estamos num processo evolutivo do espírito. Não vivemos, apesar de vivermos uns com os outros, não existimos uns para os outros.
mas sim para viver uns com os outros e uns com os outros nos irmos ajudando, irmos partilhando da nossa vida, do nosso saber. Ariel Dawn Basle, cantora e atriz nascida nos Estados Unidos em 1958, afirma: "Eu não como animais, eu não consigo digerir a agonia." Abraham Lincoln: "Não me interessa nenhuma religião cujos princípios não melhoram, nem tomam em consideração as condições dos animais." Do mesmo autor: "Eu sou a favor dos direitos animais, bem como dos direitos humanos. Essa é a proposta de um ser humano integral. No fundo, respeitar a vida em todas as suas manifestações." Precisamos de saber fazê-lo, de compreender que nos é necessário fazê-lo. Lincoln nasceu em 1809 e desencarnou em 1865, vítima de assassinato. Foi presidente dos Estados Unidos no período de 1861 a 1865. Em seu governo ocorreu a Guerra Civil Americana, a qual soube conduzir com mestria, tendo abolido a escravidão do país. A razão do seu assassinato foi o facto de ter prometido o direito de voto aos negros. Victor Hugo: "Primeiro foi necessário civilizar o homem em relação ao próprio homem. Agora é necessário civilizar o homem em relação à natureza e aos animais." Mais uma vez, compreendendo nós, pelo estado da nossa civilização, em relação mesmo ao homem, com o próprio homem, que o caminho evolutivo é lento e é penoso. Victor Hugo nasceu em 1802 e desencarnou em 1885. Nasceu em Besançon, França. Novelista, poeta, dramaturgo, estadista e ativista pelos direitos humanos, teve grande atuação política na França. Dentre inúmeros pensamentos por ele publicados, selecionamos alguns. Ser bom é fácil, o difícil é ser justo. A esperança seria a maior das forças humanas se não existisse o desespero. Tudo quanto aumenta a liberdade, aumenta a responsabilidade. O sábio sabe que ignora. Então, quanto mais sabemos, mais o homem reconhece que não sabe, mais entende o muito que há para saber. A ignorância, meus irmãos, é que sabe sempre tudo. A prudência é a filha mais velha da sabedoria. O medo nasce da ignorância. De facto, nós tememos o que não sabemos, o que desconhecemos. Há pessoas que observam as regras de honra como se vêem as estrelas, de longe. Quanto menor é o coração, mais ódio carrega. Que um coração grande, de facto, ama. Mude suas opiniões, mantenha seus princípios, troque suas folhas, mantenha suas raízes. No fundo, nós precisamos de lucidez e bom senso para crescer e evoluir. O inverno cobre minha cabeça, mas uma eterna primavera vive em meu coração. Somente pela fraternidade a liberdade será preservada. É hora da tempestade, o mar espera silencioso. A vida não é simples. Para sermos felizes, temos que ter, em primeiro lugar, paz. Nunca digam que há plantas más ou homens maus. O que há são maus cultivadores. Samuel Butler, novelista inglês, nascido em 1835 e desencarnado em 1902. O homem é o único animal que consegue estabelecer uma relação amigável com as vítimas que ele pretende comer. Há pouco ouvimos algo de muito semelhante.
como é que podemos matar aqueles que são nossos amigos. Samuel Langhorne Clemens, nascido em 1835, desencarnado em 1910, escritor norte-americano que adotou o pseudónimo de Mark Twain, autor do clássico As Aventuras de Tom Sawyer, sobre os animais, deixou-nos duas célebres frases. Ao estudar as características e a índole dos animais, encontrei um resultado humilhante para mim. De todos os animais, o homem é o único que é cruel, é o único que inflige dor pelo prazer de fazê-lo. Mata, no fundo, para preservar a vida, o animal. Mata pelo prazer de matar o homem. Outras frases dele. A civilização é uma ilimitada multiplicidade de necessidades desnecessárias. Um dia todos vamos compreender quantas necessidades nós fabricamos para nós que não nos são necessárias de todo. Sou velho e já passei por muitas dificuldades, mas a maioria delas nunca existiu. Coragem é a resistência ao medo, é o domínio do medo e não a ausência do medo. O homem que não lê bons livros não tem nenhuma vantagem sobre o homem que não sabe ler. Citaremos agora um pensamento de Mark Twain que consideramos adequar-se àqueles que despertaram a consciência a respeito da necessidade de abraçar o vegetarianismo, mas que encontram dificuldade em abandonar o enraizado hábito de consumir carnes. A gente não se liberta de um hábito atirando-o pela janela. É preciso fazê-lo descer a escada degrau por degrau. Este é muito interessante para nós e muito profundo, porque nós, compreendendo, iremos agir, mas de facto não estamos ainda, com certeza todos, nesta condição de mudar de um dia para o outro. Podemos então começar a descer a escada degrau a degrau. O teólogo, músico, filósofo e médico alemão Albert Schweitzer, nascido em 1875, falecido em 1965, ganhador do Prémio Nobel da Paz em 1952, também pregava a favor dos animais e da natureza como um todo. Os 4 seguintes pensamentos são dele. Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante. O erro da ética, até o momento, tem sido a crença de que só se deve aplicá-la em relação aos homens. Facto, ética é em todos os aspectos da vida e em todas as situações. Um homem é verdadeiramente ético apenas quando obedece sua compulsão para ajudar toda a vida que ele é capaz de assistir e evitar ferir toda a coisa que vive. Vivemos numa época perigosa. O homem domina a natureza antes que tenha aprendido a dominar a si mesmo. A nossa civilização está condenada porque se desenvolveu com mais vigor materialmente do que espiritualmente. O seu equilíbrio foi destruído. Nós sabemos que não estamos condenados, porque todos evoluiremos, mas lentamente. Não haverá justiça enquanto o homem empunhar uma faca ou uma arma e destruir aqueles que são mais fracos do que ele. Isto diz Isaac Bashevis Singer, escritor polonês, Prémio Nobel da Literatura em 1978. Acrescentou o escritor: todos nós somos criaturas de Deus. Não é coerente pedirmos a Ele por clemência e justiça, enquanto continuarmos comendo carne de animais que são mortos por nossa causa. Meu vegetarianismo é minha religião e é parte do meu protesto contra a conduta do mundo. As pessoas costumam dizer que os seres humanos sempre comeram animais, como se essa fosse uma justificativa para continuarem a prática. Segundo essa lógica, não deveríamos tentar impedir as pessoas de assassinar outras pessoas,
pois isso também tem sido feito desde os primórdios dos tempos. Um convite a que pensemos, um convite à reflexão, com lucidez, com amor, com sabedoria, sobre os nossos costumes, as nossas tradições, as nossas ideias feitas, que temos que nos habituar a transformar, mudar. Os vapores das comidas com carne obscurecem o espírito. Dificilmente se pode ter virtude ao se desfrutar de comidas e festas em que haja carne. No paraíso terreno não havia vinho, nem sacrifício de animais, e tampouco se comia carne. Isto nos diz São Basílio, nascido em 329 e desencarnado em 379. Coloca uma criança pequena num chicarinho com uma maçã e um coelho de verdade. Se ela comer a maçã e brincar com o coelho, ela é normal. Mas se ela comer o coelho e brincar com a maçã, eu lhe compro um carro novo. Em algum momento, ao longo do nosso trajeto, fomos ensinados a fazer a coisa errada. Isto diz-nos Maynard. Eu fiz lavagem cerebral em crianças, induzindo-as a fazer o que é errado. Quero pedir desculpas por ter promovido uma empresa que fatura milhões matando animais. Geoffrey Giuliano, ator norte-americano. De facto, um ator, nós sabemos que todas as profissões mediáticas influenciam grandemente todos aqueles a quem alcançam. Se os matadouros tivessem paredes de vidro, todos seriam vegetarianos. Nos sentimos melhores connosco mesmos e com os animais, sabendo que não estamos contribuindo para o sofrimento deles. Quem diz isto é Paul McCartney, ex-Beatle, e sua esposa Linda McCartney. Conforme Peter Singer, autor da clássica obra Libertação Animal, um grande número de filósofos e escritores entendem como preceito moral básico a igualdade de direitos, mas poucos estenderam esse princípio às espécies não humanas. Um deles foi Jeremy Bentham, nascido em 1748, desencarnado em 1832, filósofo e jurista inglês, autor e difusor do utilitarismo, teoria ética relacionada à forma de viver para se atingir o máximo da utilidade e da felicidade. Foi também o idealizador da deontologia, que trata dos princípios éticos pertinentes às atividades profissionais. Bentham escreveu o transcrito em seguida, numa ocasião em que os escravos negros eram tratados nos domínios da Grã-Bretanha como hoje o são os outros animais, apesar de terem sido libertados pelos franceses. Talvez chegue o dia em que o restante da criação animal venha a adquirir os direitos que jamais poderiam ter sido negados, a não ser pela mão da tirania. Os franceses já descobriram que o escuro da pele não é a razão para que um ser humano seja irremediavelmente abandonado aos caprichos de um torturador. É possível que um dia se reconheça que o número de pernas, a vilosidade da pele ou a terminação do osso sacro são motivos igualmente insuficientes para abandonar um ser senciente ao mesmo destino. O que mais deveria traçar a linha intransponível? A faculdade da razão ou talvez a capacidade da linguagem? Mas um cavalo ou um cão adultos são incomparavelmente mais racionais e comunicativos do que um bebé de um dia, de uma semana ou até mesmo de um mês. Supondo, porém, que as coisas não fossem assim, que importância teria tal facto? A questão não é eles são capazes de raciocinar, nem são capazes de falar, mas sim, eles são capazes de sofrer? Jean-Jacques Rousseau, nascido em 1712, desencarnado em 1778, nasceu em Genebra, Suíça, tendo sido um dos principais filósofos do Iluminismo. Foi também político, teórico, escritor e compositor.
Seu pensamento, adiante transcrito, consta de uma de suas principais obras literárias, Emílio, na qual abordou métodos de educação infantil. Os animais que você come não são aqueles que devoram outros. Você não come as bestas carnívoras, você as toma como padrão. Você só sente fome pelas criaturas doces e gentis que não ferem ninguém, que o seguem, o servem e que são devoradas por você, como recompensa de seus serviços. Então, Rousseau termina este capítulo e nós podemos, neste seu pensamento, entender que nós ainda fazemos como as feras que devoram outros animais, feras essas das quais nós fugimos. Imitamos, portanto, o seu comportamento. Todo este conhecimento que nos é trazido, meus irmãos, todos os ensinamentos que ao longo do tempo nós fomos aqui ouvindo, nós podemos perceber que eles nos são trazidos dos mais variantes quadrantes profissionais, das mais diferentes, e por norma nós vemos que são espíritos que muito contribuíram para o progresso, para a iluminação da humanidade. E não é recente, é algo que já está nas mentes desde, nós vimos aqui São Basílio do século IV, com certeza antecedentes. Então, compreendamos que todos eles, com certeza, como vimos lá atrás, foram apóstolos, são missionários, vêm progressivamente lembrando a todos aqueles que se seguem a verdade que nós vamos atingindo devagar. Então, que possamos ir tomar consciência, como eles atrás foram tomando, foram refletindo, tomar esta consciência e operar em nós o trabalho da mudança. De facto, não atirando os hábitos pela janela, mas trabalhando neles de grau a degrau. Pelo amor às criaturas, pela paz em nós e no mundo, pela evolução e o progresso da humanidade à qual nós pertencemos, temos esse dever de aprender com aqueles que nos precederam, de refletir sobre o seu legado e de entender que não é acaso estarmos aqui, não é acaso chegarmos a este lar, não é acaso escutarmos estes ensinamentos. É uma chamada ao espírito que somos para refletirmos nessa condição que temos. Somos um espírito, somos um filho de Deus em evolução, evoluindo, tendo passado por todos os outros estádios que vimos falando durante este tempo, ao ler este livro e sempre aqui neste lar.